Bom, meu nome é Alan Zumizawa, eu sou pesquisador de arte contemporânea e por volta de 2013 eu me mudo para Campinas para poder estudar e eu fico lá trabalhando também e retorno para cá por meados de 2018. E quando eu retorno para Sorocaba, eu sinto essa necessidade de tentar entender um pouco mais da história de Sorocaba, que estava um pouco dissipada e eu não conhecia direito também. Então eu senti essa necessidade para me entender também como sorocabano. Então vou investigar um pouco sobre acontecimentos, histórias e nesse período recebo um livro de presente do artista Pedro Lopes, que é o livro do Carlos de Campos com Adolfo Frioli, que conta a história do João de Camargo. Então eu descubro toda a história do João de Camargo e a capela também, e eu passo a frequentar essa capela e a descobrir muitas coisas da qual eu me sinto representado, né? E eu começo a observar vários elementos de sincretismo cultural que começa a demonstrar pistas de um olhar diferente de Sorocaba, que não é só um olhar do tropeirismo e do bandeirismo, né? Então eu começo a frequentar a igreja e eu tenho uma ideia de organizar um projeto, uma exposição de arte contemporânea com artistas de Sorocaba, trazendo a história de João de Camargo como esse chão de sustentação para esses corpos atuais. Então, olhar para a história de João de Camargo, olhar para a história da igreja, é também olhar para a história de toda a cultura afro-brasileira, de toda a cultura indígena, de toda a cultura branca que João de Camargo sincretiza, e dessa forma a gente pode olhar para os nossos corpos atuais. Então, Copos d'Água Vermelha é um projeto que trata de falar sobre o corpo na atualidade de Sorocaba. É olhar pra gente e nos reconhecer como sorocabanos e sorocabanas. Eu acho que o João de Camargo, além de uma figura espiritual, né, além de uma grande contribuição espiritual que ele trouxe para as pessoas, não só aqui de Sorocaba, mas para o Brasil inteiro, porque vinham pessoas do Brasil inteiro se tratar aqui, curar de doenças, enfim, de diversas questões que elas buscavam através da fé. João de Camargo foi uma figura política também aqui na cidade. Então, no bairro onde hoje estamos, né, que é o Jardim Faculdade, aqui a gente está atrás do Córrego da Água Vermelha, esse lugar era um lugar que ele praticamente constitui uma cidade aqui, né? Então, ele construiu escolas para as crianças negras, crianças que moravam aqui, que não tinham acesso à cidade. Ele tinha uma banda musical, que ele compunha músicas para essa banda. Ele também tinha hotel aqui, que recebiam as pessoas. Então, João de Camargo foi uma figura que articulava, né? E num período onde a escravidão tinha acabado de terminar, né? Então ainda existia essa relação muito complicada dos negros na sociedade sorocabana, ele conseguiu negociar essas formas de inserção da figura negra na sociedade. Então, João de Camargo foi uma figura muito importante e esses hábitos acabam se ocorrendo no nosso dia a dia, né? Desde o modo de fazer um chá para curar uma enfermidade, uma gripe, né? A utilização da folha de magnólia, a utilização de diversas formas de medicinas, né? Que ele aplica e que talvez se a gente for olhar, a gente vai ver são medicinas utilizadas pelos povos indígenas, né? A fitoterapia utilizada pelos povos indígenas são coisas muito antigas, né? E que estão no nosso costume de hoje em dia. A grande questão é que isso pode em algum momento se acabar, se a gente não atribuir o valor a isso, se a gente só focar o nosso olhar para uma coisa que vem de fora e não dar o devido valor para essas coisas culturais, né, que são tão importantes e que às vezes passa por despercebido. Então, esse hábito da utilização das medicinas, por exemplo, é muito comum para pessoas mais velhas, elas ainda fazem isso. Os mais jovens já optam pela medicina mais ocidental, né? Então, os remédios, as drogas que são utilizadas para a cura das doenças. Então, eu acho que isso é uma questão que coloca à reflexão esse projeto, né? Como que se situa essa relação temporal também dessa cultura que ainda está aqui, mas que ela está quase se dissipando. A água vermelha é um símbolo misterioso que a gente não consegue entender, né? Que João de Camargo estabelece como um símbolo também. Então a igreja é a Igreja Bom Jesus da Água Vermelha, é a Capela da Água Vermelha, aqui é o bairro da Água Vermelha, e essa água vermelha ela é utilizada como cura, né? Então o Corpos da Água Vermelha é essa reconexão com a figura de João de Camargo, trazendo a figura dele como esse símbolo de resistência, esse símbolo de assumir uma identidade, assumir a sua existência dentro de uma sociedade. Então eu acho que é olhar para as pautas atuais de hoje, né, tanto identitárias, como de gênero, como de raça, que todos esses corpos, né, se a gente for olhar, existe um restinho ali, né, de um cara que fez uma obra no passado.
e que nós temos que reverenciar esses antepassados. O Quilombo do Cafundó, ele surgiu fruto de uma doação do fazendeiro aqui, por não ter filhos, não ter descendentes. Ele doou as terras da fazenda, deixou em testamento as terras da fazenda para seus 12 escravos, né, trazidos de Angola para cá. E com seu falecimento surge o Quilombo do Cafundó, uma comunidade que resistiu ao tempo. Junto com o Quilombo do Cafundó, uma outra fazenda, aqui aconteceu o mesmo processo, onde o fazendeiro doou as terras para os seus escravos, que é o Quilombo do Caxambu. E aí o Quilombo do Cafundó e o Quilombo do Caxambu são dois quilombos irmãos, né? Hoje o Quilombo do Caxambu não existe mais e o Quilombo do Cafundó conseguiu resistir à ação violenta dos fazendeiros, dos grileiros, dos poceiros da região aqui, através da fé, na crença, do legado deixado pelos seus antepassados aí. E o Quilombo do Caxambu é o berço de grandes griots, grandes mestres, como Manuelão do Caxambu, Crispim, Damião e João de Camargo. João de Camargo é um dos nossos griots, o mais conhecido na região. Nascido e criado no Quilombo do Caxambu, num espaço do Caxambu onde se chamava Potreiro, e caminhou pela região aqui e construiu a sua capela em Sorocaba, onde hoje se encontra lá toda a maravilha da sua obra, da capela da Água Vermelha, onde tem toda a história de João de Camargo, mas não tem de onde ele veio, né? João de Camargo ele é nascido e criado no Quilombo do Caxambu, na divisa dos municípios de Sarapuí e Salto de Pirapora, um dos nossos griots mais conhecidos aí, juntamente com aqui os outros griots conhecidos aqui na comunidade, através de histórias e vivências aí dos parentescos, como Manuelão do Caxambu, Damião do Caxambu, seu Otávio Caetano, Quilombo Cafundó, Dona Dita Pires, do Quilombo Cafundó e muitos outros aí griots, mestres, que deixaram pra gente a cultura, todos os seus costumes, as histórias e a cultura, como os batuques, né, do samba, do jongo, da capoeira, né, dos mistérios das ervas, do trabalho com as ervas, do uso medicinal, terapêutico, da agricultura, que traz o sustento para a comunidade hoje. E foi esse o legado deixado para a gente, nós hoje aqui, e temos a responsabilidade de dar continuidade a tudo isso, né? Eu e minha família trabalhando nas questões culturais, o Alex, seu Marcos, seu Juvenil, toda a família deles trabalhando com as questões da agricultura principalmente e outras questões aqui da comunidade, mas resistindo sempre, dando manutenção sempre para a nossa cultura. Existe a associação do Quilombo Cafundó, onde o presidente é o seu Marcos e existem representantes de outras famílias dentro da associação, como Dona Judite, hoje a griot mais velha da comunidade, não é? E a comunidade se organiza através dessa associação, né? Uma comunidade pobre, uma comunidade do interior, tem todas as complicações de qualquer outra comunidade pobre, né? Vive os dramas da comunidade pobre, mas também vivem hoje também essa ascensão através da agricultura, né? e da cultura, né? Que hoje, graças a Deus, o Quilombo reconhecido através da sua legitimidade como comunidade quilombola, descendente direta de Angola, de África, com a Cupópia, né? Com o trabalho com a Cupópia, essa língua secreta, esse dialeto vindo dos negros escravos e tal. A comunidade, ela as questões burocráticas, as questões
da comunidade são tratadas, né, na medida do possível pela associação, e a manutenção da cultura é feita por nós mesmos da comunidade, os descendentes, como minha esposa e minha família, e os jovens e crianças da comunidade mesmo. O meu interesse pela arte visual, ela não é determinada, mas cronologicamente a gente pode dizer que se deu ali entre 2012 e 2013, quando adquiri a primeira câmera, e a primeira e única até agora, uma Nikonzinha. E por meio desse processo que eu passei a dialogar com esse campo da arte, mas sem entender o que era isso, e entender também que o que eu estava fazendo já dialogava. Na época também, em 2013, eu dei início num tecnólogo em fotografia, numa cidade próxima de Sorocaba, não dentro, mas na região. Depois eu tranquei e fui fazer psicologia, mas assim, segui fotografando, e algumas informações que eu adquiri, né, nesse meio acadêmico atravessaram. Mas era isso, assim, mesmo sabendo que o que eu estava fazendo era fotografia, compreender a técnica, saber determinadas especificidades, eu não chamava isso de arte. Isso foi se dando nos diálogos com as pessoas, no que as pessoas viam, o que as pessoas me devolviam sobre aquilo que eu fazia. E com relação ao marco da arte visual, é recente, no sentido de participar de diálogos. Inclusive, participei de um laboratório em que as devolutivas que ocorreram ali me fez perceber que eu faço uso da foto, meu recurso é a fotografia, mas não só. Não se limita a isso. No começo eu era frita na regra dos terços, assim. Então, tem uma questão que eu dei fim a isso. Eu fazia muito autorretrato com o quarto escuro e uma luz, assim. Uma luz que fazia parte de um abajur, mas a estrutura do abajur já não existia. Então eu me movimentava com ela, então eu fazia tipo detalhe no olho, na boca. Eu tinha um colar que era um camafeu e eu achava isso bonito e eu fazia. Então se dava nesse movimento. Enquanto pessoa que atua na psicologia também, a gente tem um termo de ampliar o saber perceptivo da pessoa. Então existe aquele movimento que é sensível e o movimento que é deliberado. Então, a pessoa pode estar fazendo arte por meio desse movimento sensível, mas eu creio que o termo, entre outras várias coisas, né? Porque a arte é institucionalizada, né? Então não adianta só a pessoa compreender também que faz arte. Mas assim, eu acho que o limite é a compreensão e o compromisso. Porque aí também existe esse lugar de passar também a acolher isso que é produzido, perceber os diálogos e possivelmente também assumir um compromisso com isso que já está posto e se aprofundar em termos de pesquisa. Enquanto pessoa da fotografia, foi muito difícil para eu dizer, eu sou artista. Ainda é difícil, eu tô gravando esse vídeo, fazendo essa entrevista com isso confuso comigo mesma. Só que foi bastante significativo as devolutivas que eu recebi por meio de um laboratório artístico e que foi muito próximo de outros vários diálogos que eu tive. Inclusive, participei de um diálogo com os curadores da Trienal, do Frestas, em Sorocaba, em que eu tive uma crise, mas foi também, reverberaram diversas provocações. E onde foi significativo? Qual foi o marco? Que ali eu estava captando fotograficamente resquícios daquilo que eu achava que dialogava com o meu histórico familiar. Então, farinha, muita farinha, vidro, uma cor específica que de fato dialoga com o meu histórico familiar. Só que, dentre essas coisas, saltou o cuscuz. E aí, ao perceber, né, que
eu fotografava o cuscuz e o que aquilo podia dizer, não só sobre o meu histórico familiar, como um histórico coletivo, que é sobre as diásporas no Brasil, em específico retirância, em específico pessoas de Pernambuco que vieram para São Paulo, que faz parte do histórico dos meus pais e faz parte de pessoas que acabaram se integrando a isso que a gente pode chamar de família estendida, né, por conta de amigos, e em Sorocaba, então pessoas que saíram do estado de Pernambuco, que vieram para São Paulo ou já vieram direto para Sorocaba e que a gente tem contato hoje em dia. Então eu fui percebendo que isso dizia alguma coisa que podia dizer mais e foquei. Então, como eu disse anteriormente sobre o movimento sensível e o movimento deliberado, aquilo que se deu de modo sensível e pegando as coisas, e uma inclinação à textura, às formas, passou olha, é isso que está acontecendo, vou deliberar. Então eu vou experimentar o cuscuz. E nesses experimentos, pesquisando, eu percebi também a situação de quando a gente fala do cuscuz, as pessoas sabem que veio da África, por exemplo. E muitas pessoas exaltam que foram os portugueses que trouxeram para cá. Só que é difícil as pessoas dizerem que o cuscuz, pelo menos isso que é chamado cuscuz nordestino, granulado, feito no vapor, ele tem uma especificidade da tecnologia originária, que é o vapor e que é o milho e que às vezes tem o coco. E as pessoas não falam sobre isso. Assim como as pessoas não falam sobre as diversas diásporas. Então isso me atravessa e eu começo a me debruçar ainda mais nisso, né? Enquanto pesquisa. E aí essa pesquisa que às vezes é posta como separada no campo acadêmico, no campo das artes. E aí isso reverbera na minha prática enquanto terapeuta, que também eu sou uma pessoa que não atua só por meio do discurso. Aconteceu, assim que eu me formei, fazia parte de uma abordagem que era por meio do discurso e a ampliação de compreensão da pessoa desse modo. Hoje, já não. Hoje eu proponho intervenções que ativam a percepção da pessoa corporeamente. E isso dialoga com o modo que ela se ajusta na vida dela e eu percebo as reverberações a partir das devolutivas que as pessoas estão. Enfim, de modo resumido, não é algo concentrado, não é só tipo, eu faço isso, é fotografia e também arte e arte, enfim. Para a exposição dos corpos da Água Vermelha, eu decidi captar o processo de feitura do cuscuz. E eu fiz o cuscuz e nessa feitura há uma especificidade que, para além de ser o cuscuz dito chamado nordestino, existe uma especificidade do modo que a minha mãe faz e que nem todo mundo faz. E aí esse é o marco do meu histórico familiar. E aí eu propus expor isso por meio de GIF, até em diálogo com a perspectiva digital, só que sem grandes aprofundamentos. O que eu proponho para essa exposição tem o nome de Entre Memórias, Estômago e Espírito. Existe nessa escrita vírgula e, mas eu não compreendo essas coisas separadas e agora está estômago, pode estar em outro momento como carne, pode estar em outro momento enquanto corpo. Só que a gente pode perceber que a violência pode ser sobre o soterramento dessas memórias. Quais são as memórias dessa cidade que foram soterradas? Como isso atravessa esses corpos ou se manifesta nesses corpos? E o que isso diz do espírito dessa cidade, do espírito das pessoas? Eu ainda não sei o que é ser artista em Sorocaba, porque o meu trabalho não existe neste lugar. O que eu percebo em diálogo, com o pouco diálogo que há com quem eu me aproximo, é uma precarização. Existe uma ausência de encontros e diálogos, e quando eu digo isso não é só tipo, vamos supor, todos os artistas que estão nessa exposição dialogarem, mas esses artistas compreenderem os locais que eles habitam, quais são as possibilidades, os alcances e os limites deles.
e falarem sobre isso. E eu acho que se isso acontecer e imaginar sobre isso é muito rico. E enquanto pessoa que não é dessa cidade, tem uma coisa que tem me atravessado muito. Na entrada de Sorocaba tem uma placa que essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho me demorado numa frase para mim mesma que é: mas eu não sou daqui, só que eu estou aqui. Como é lidar com isso? Eu não consigo falar mais sobre isso neste momento, porque atravessam questões que eu também estou elaborando e está num campo que não veio para o verbal ainda. Minha casa foi uma casa com muita referência de arte, assim. Minha família sempre, minha mãe principalmente, sempre foi da pintura, mas minhas irmãs também. E aí, desde muito pequeno, isso sempre me interessou muito. Aí eu sempre percebia nelas o quanto isso era importante para a construção de quem elas eram, né? E logo fui me entendendo também uma pessoa que se interessava pela dança. Também a minha casa é uma família que dançava muito, sempre dançou. E aí eu fui reconhecendo isso nesse espaço, né? Fui reconhecendo que as pessoas gostavam muito e que em mim também tinha um interesse. E aí logo quando comecei a entender um pouco melhor isso, minha mãe sempre foi uma pessoa que me incentivou muito, me colocou para fazer dança. E aí comecei a fazer danças na cidade, em projetos que existiam na época. Aí fui me interessando, fui conhecendo pessoas e aí danço desde os 5 anos de idade. Então, a dança apareceu inicialmente para mim no balé. E aí do balé fui conhecendo outras pessoas, fui conhecendo com os professores que existiam outras possibilidades da dança e logo conheci a dança contemporânea. E aí achava tudo muito diferente até então. E aí fiquei um bom tempo no balé. Aí do balé fui pro jazz, street dance. E aí acabei chegando na dança contemporânea depois de um tempão. Quando eu tive os primeiros contatos com a dança, eu não tinha muita noção de como a dança podia funcionar. Assim, do que ela podia construir. Na verdade era dança pela dança. E aí com o tempo, tendo contato com outras pessoas também, fui entendendo que a dança não era só movimento. A dança também era possibilidades de mundos, né? A dança, ela constrói imagens, constrói muitas coisas. E aí foi tendo contato com outras pessoas, assistindo muitos trabalhos também que pude ver, que fui entendendo que ela podia construir coisas, que ela não era apenas a dança pela dança, né? Dentro das coisas que eu tenho proposto, eu ando me interessando muito em pensar o corpo no Brasil. Né? E não só pensar a existência do corpo, dos corpos no Brasil. Estou bem interessado em entender o sujeito nacional, a característica do que é o sujeito brasileiro, né? O que configura esse sujeito nacional, essa figura do Brasil. Esses têm sido os meus interesses, assim, de como esse corpo funciona, como ele é configurado, né? A colonização, a história, e como isso é corpo, né? Todas as informações são corpo. O corpo é informação em pedaço, né? E basicamente é isso, os interesses são baseados nesse sujeito nacional, assim, como ele funciona, como ele se relaciona com as coisas, como ele acontece de fato, né? Porque existe um imaginário do que é o sujeito nacional. E dentro desse pensamento do sujeito nacional é entender quais são de fato mesmo, como se configura esse sujeito nacional, né? Quais são as características que não são tão notáveis do que se fala, né, de como esse corpo funciona dentro desse país. Para a exposição Corpos d'Água Vermelha, eu trago a obra Oco. E Oco, para mim, se dá na continuação de um outro trabalho que se chama Alcese. É um trabalho que também era relacionado à pesquisa de como funciona esse corpo no Brasil, né, de como ele é configurado. E na pesquisa desse trabalho eu tive acesso a um vídeo. Encontrando esse vídeo, eu fui pensando, falava, tem muitas informações nele que eu não tinha visto antes.
E aí também com algumas leituras fui encontrando muitas questões dentro desse vídeo e imaginei que ele poderia se desdobrar em outro trabalho. Esse vídeo era um vídeo de uma igreja onde o pastor era um indígena e todos os fiéis eram pessoas brancas. E quando eu tive acesso a esse vídeo como ferramenta para outro trabalho, eu fiquei bastante impactado, mas assim, não conseguia ler ele muito com esse filtro que eu tô olhando para esse trabalho. E aí eu comecei a entender que tinham coisas muito complexas e contraditórias nessa relação aí. E aí que eu decidi olhar para ele como um material importante e pensar os binarismos como violência, né? Que tinha um binarismo muito intenso nesse vídeo. E aí disso eu voltei a olhar para ele com esse interesse de encontrar dentro dele essas tensões do binarismo. E aí é isso, esse trabalho ele se interessa por essa imagem de quantas imagens são violentas e contraditórias. E assim, tentar encontrar nessa relação das imagens o existente, né? Porque o discurso binário é isso, né? São coisas muito polares, assim. E aí encontrar quais são as coisas que se relacionam dentro desse binarismo, né? E assim, entender que toda violência nasce de um binarismo, assim, toda mesmo. Então, o Brasil, né, um país que construiu na história e fortalece muito, atualmente, muito mais, essa força do binarismo, porque o binarismo interessa alguns corpos, né? Corpos específicos estão muito interessados nesse binarismo e não estão interessados na relação que acontece dentro disso, que é uma relação gigantesca, assim, coisas inomináveis, porque a gente não consegue calcular quais são as coisas que vivem entre esses binarismos. E é isso, o interesse inicial da performance é esse. Entender o binarismo das informações e principalmente das imagens. E entender essa violência que está inteiramente ligada nessa relação. A construção de pensar o trabalho no interior é uma informação bem importante, assim, que ela constrói, obviamente, como se pensa, né? Diferente como se pensa dança em Sorocaba. Tem uns caminhos aí, como se pensa dança numa capital. Que obviamente, como é um ambiente um ambiente notório, os jeitos que são dadas as coisas são extremamente diferentes. E construir trabalhos nas cidades do interior tem a importância da informação mesmo, né? As grandes cidades, de modo geral, elas têm muito acesso, né? Entre aspas. Então, o acesso à informação já é um acesso um pouco mais notável, assim. E aí é um trabalho extremamente importante ficar construindo, né, pensamentos e obras, enfim, trabalhos mesmo que façam esse papel na cidade, para que, né, outras coisas que talvez não fossem acessadas, né, por questões geográficas mesmo, possam dar notícia. Então, dentro da pesquisa do Oco, pensando, né, no Brasil, que é inevitável se fazer, né, deixando de lado essa informação, que é uma informação que ela gere, né? O Brasil é um país que nasce de violência. E isso automaticamente já se constrói dois pontos bastante polares mesmo, que geriram e continuam fazendo a manutenção dessa informação, que é que o Brasil nasce da violência, e aí uma violência com questões religiosas, né, também, muito grandes, é muito forte. Então, o corpo no Brasil, ele nasce dentro dessa configuração. Então, dentro dessa configuração, alguns traços de como a gente funciona enquanto, né, sujeito nacional, num pensamento que, né, achata as informações e pensa enquanto o sujeito nacional como uma figura, esses binarismos eles construíram como esse corpo vive, como esse corpo se relaciona com o outro. Assim,
O Brasil também tem essa construção de país da alegria, né? Que é uma característica bastante importante mesmo, assim. Configura alguns momentos da história, mas não reconhece tantos outros, né? Que estão ligados a esse corpo. Então, dentro, né, do acesso a essas informações, né, dentro da pesquisa, fui reconhecendo quais são os traços que esse corpo que está dentro dessa violência, e ele existe dentro dessa violência e da ideia desse binarismo, quais são os traços que ele, né, também de violência, que ele reproduz, como esse corpo funciona vivendo dentro dessa configuração. E os senhores têm alguma lembrança assim, de conflito de terra aqui? Isso aqui é o que mais teve, né? Teve, viu? Fazer agora assim que tá todo mundo na paz assim, mas nos começos lá atrás. Nós perdemos o irmão nosso lá no Caxambu lá que mataram. Mataram ele? Mataram. Isso foi do conflito de terra lá. E até inclusive o Caxambu hoje virou 2 fazendas lá. Tem mais ninguém lá. Tem cheio de calipe lá. Eu acho que tem até da onde é o assentão lá do Caxambu é o Tajiba ali, que tem ali perto ali o Jucurupava, o bairro Jucurupava, tem uma fazenda ali. E ele é dono ali. E tem uma médica, que é a Areni, que é dona do parto do morro, assim, no morrão lá, é a Areni. Virou 2 fazendas lá. Nossa, acabou tudo. Acabou. É que aqui a gente tá mantendo aqui porque existiu, né? Mas as próprias pessoas que foi lá, que ajudou a tomar a terra lá pros caras que na época, acho que nem existe, não existe mais, os primeiros grileiros, né? Eles veio tomar aqui também. Só que aqui não deu muito certo. Por que será que aqui não deu certo e lá eles conseguiram? O que você acha que aqui resistiu assim? Teve que resistir. O mais forte aqui conseguiu se organizar melhor. Uma hora de distância, porque eu acho que se nós não tomasse pé, porque na época quando mataram o nosso irmão lá, eu era moleque. E aqui eu já tinha crescido um pouco, porque depois de 13, 14 anos atrás, as mesmas pessoas que foi o jagunço lá, é o mesmo jagunço que veio aqui. E aí aqui não deu muito certo para ele. Então, é por causa disso que você manteve o quilômetro Cafundó, senão já tinha desfarchelado, já tinha sumido tudo. Tudo calipe, pasto. Então é isso. A intenção ali era para colocar uma cerca ali atrás da capela ali, para ninguém não sair aqui de dentro. Saísse para todo mundo ir embora, né? Já era a intenção isso aí. E naquela época a gente não tinha apoio de nada, né? E os próprios políticos daqui da região, do município, também se diria ser dono das terras que a gente reviveu agora, né? Então, praticamente ele estava lá, Deus dará aqui. Então não tinha importância nenhuma. De apoio, né? Não. Eu acho que o que mais me arrancou na história do movimento de quilombo, de tudo esses anos, porque ficou muitos anos na justiça. Advogado de governo, sei lá, uma hora, sei se ele age pro lado da gente, não age, porque ele já é funcionário público, então se ele fazer ou não fazer, ele não recebe. Então, né? Aí ficou praticamente o nosso tio Otávio Caetano. Ficou 40 anos nessa luta aí, chegou no fim da vida dele. Então, o que deu o aval que melhorou foi... Todo mundo fala do governo Lula, mas o governo Lula que deu aval para pessoas carentes. Então, por que todo mundo tem um ódio dele? Porque ele deu aval para pessoas pequenas. Porque hoje em dia o governo positivo é aquele que dá aval para as pessoas da elite, né? Aí ele deu apoio para as pessoas pequenas. Então todo mundo fala do Lula, todo mundo fala da Dilma. Porque ele achou que todo mundo é igual.
Não tem do nível de pessoa, do jeito que ele é. Se ele é lá um bacharel em direito, quem for, é rico, é bilionário, aquela pessoa que é pobrinho, que trabalha cedo para comer de tarde. E ele não fez essa diferença. Aí então é por causa disso que todo mundo tem ódio dele, que o Lula foi o pior governo, que acabou com o país brasileiro. Mas eu acho que se não fosse o decreto do que ele fez, nós estávamos batendo com a cara na porta e ia encontrar um monte de porta fechada. Eu comecei a me interessar por imagem desde pequeno, assim. Comecei a desenhar na escola, sozinho, copiando desenhos e sempre acompanhava minha mãe, assim, tipo, me interessava muito por artesanato, minha mãe também, e aí minha mãe entrava na onda, me levava em exposição, saca? E aí ela foi sacando, até pelo que ela ouvia de outras pessoas, que eu tinha um interesse que eu demonstrava pela minha comunicação corporal, né? Meu interesse nas obras, assim. Então minha mãe sempre foi essa pessoa que sempre acreditou em mim, saca? E aí eu fui crescendo, sempre ilustrei, assim, tipo, desenhava muita coisa que eu gostava, tipo, caixa de som, me interessava muito por design, coisas que eu via relacionadas à moda nos anos 70, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, tipo, acho que quando eu tava com uns 8, eu comecei a me interessar muito por carro. Depois eu parei de copiar e comecei a inventar carro, saca? Me interessava muito por design, assim, eu pesquisava na internet carros conceitos, sabe? Ficava desenhando, estudando projeto. Até que eu me decepcionei quando eu soube que era tudo, que a galera desenhava tudo no computador, né? Eu gostava muito de desenhar no lápis, no papel e tal. E aí eu desencanei. Mas continuei interessado em design de interiores e na adolescência, assim, meio que procurando o que fazer, né, na vida profissional, essa cobrança que tem muito grande. Eu percebi que aqui em Sorocaba é muito maior, né? Então tinha uma cobrança também do meu pai de eu fazer curso técnico, ele já era da indústria e tal. Também na adolescência, procurando o que fazer, assim, muito tempo livre, comecei andando pela cidade, assim, eu descobri. Uma amiga, na verdade, me levou lá no Grande Otelo, onde rolava as oficinas culturais do estado de São Paulo. E aí foi dali que eu comecei a ter um contato muito mais direto com a imagem, assim, saca? A imagem digital. Na época eu tinha uma câmera automática, que era do meu pai, assim, uma compacta. Mas aí essas primeiras oficinas foram ótimas porque eu aprendi a usar essa câmera, saca? E aí eu aprendi a fotografar com essa câmera, inclusive. Eu ganhei uma câmera de filme depois, e aí comecei a clicar, aprendi, aí, tipo, os primeiros contatos que eu tive com câmeras melhores eu já sabia pegar, saca? Só que quando eu comecei a fotografar, eu comecei a ter uma brisa de querer misturar os desenhos, saca? Tipo, eu não queria aceitar muito que essas coisas vivessem separadas, assim, sabe? Eu vi também que os equipamentos eram muito caros, sabe, pra mim ter como hobby, assim, tipo, eu nunca tive, na real, possibilidade, assim, de, tipo, pai, eu tenho um hobby, eu preciso de 15 mil reais pra comprar equipamento e manter esse hobby, tá ligado? Na época eu já tava trabalhando também, tava no estágio lá na OAB, comecei a juntar grana e continuei estudando. Era uma época também que eu tava começando a fazer lambe, era uma parada que me interessava desde criança, eu sonhava em fazer grafite. E aí eu comecei a dar rolê com os caras, conheci o Discordia, e aí eu fui criando um amor pela estética urbana, saca? Só que isso no interior, assim, eu brisava muito na cidade chuvosa e tal. Enfim, entrei na faculdade, fiz artes visuais, foi muito massa também, aprendi bastante coisa. Consegui trabalhar com a galera de cinema, de fotografia, que eu acabei entrando na faculdade muito mais interessado no laboratório de fotografia que eles tinham, saca? Que
as universidades aqui não tinham. Nessa época eu fiz bastante coisa também. Trabalhei nos meus primeiros audiovisuais, assim. Aí eu saí da faculdade entendendo muito melhor o que era artes visuais, mas ainda tava me sentindo muito limitado, assim, saca? Principalmente aqui na cidade, tipo, chega uma hora que você não tem pra onde se expandir. Eu morava num quarto na casa da minha mãe, assim. Ele começou a ficar cheio de coisa, cara, as coisas subindo na parede, saca? Aí aquilo tava me fazendo mal, tava me sentindo engolido, tá ligado? E esse lance, tipo, do mercado não absorver e ficar sempre nessas mesmas coisas, as pessoas dão um tapinha nas suas costas, tipo, ego trip nunca foi minha viagem, sabe? E aí, no final da faculdade, já tinha feito minha primeira solo, né? Já tinha participado também de algumas exposições coletivas aqui na cidade e tal, tipo, sempre procurei correr atrás das coisas, sabe? Tipo, meu primeiro trampo de fotografia, eu saí com meu portfólio impresso embaixo do braço, saca? Eu batia na porta desses estúdios, fazia foto social, foto de família, saca? Porque eu queria trabalhar e queria comprar meus equipamentos, saca? Queria fazer os bagulho. E aí nessa época eu tava louco pra sair daqui, assim, viajar, juntei uma grana. E aí eu peguei essa grana, era pouco inclusive, eu meti muito louco. Fui pro Rio com uma amiga egípcia que eu conheci no Couchsurfing, que ela tava vindo pra Sorocaba, a Olivia. Eu fiquei lá quase um mês, assim. Toda semana eu empurrava, assim, quando eu ia embora, porque eu tava querendo fazer mochilão, só que eu tava com medo daquilo, tá ligado? E aí do Rio, eu peguei um BlaBlaCar pra BH, onde o Breno me recebeu. Foi a primeira vez que eu conheci ele lá. Foi incrível também. E aí, tipo, sempre fotografando, sabe? E aí em BH eu criei coragem e fui pra estrada, assim. Peguei uma carona, me deixaram num posto lá. Aí comecei a pedir carona pra caminhão, subi até o Nordeste. Recentemente eu voltei a fotografar coisas que eu gosto de olhar, sabe? Eu passei um tempo sem fazer fotografia de rua, que foi algo que eu sempre fiz. E sempre foi um exercício muito bom pra mim, em todos os sentidos da fotografia, sabe? Tipo, iluminação, eu curto, tipo, pra mim não tem luz mais perfeita do que a luz na rua, sabe? Conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, ter interesse pelas histórias das pessoas, sabe? Esse lance também de como contar a história, não é só contar a história, né? Tipo, as pessoas têm que se sentir envolvidas pela sua história. Mas principalmente criar essa sensação boa, sabe? Tipo, uma viagem da hora. Quando as pessoas olham minhas imagens, assim, ou veem um filme, um vídeo, saca? Qualquer coisa, assim. Eu tenho um apreço pelo belo, no sentido mais tosco, assim, mais limitado, mas muito mais com essa ferramenta, sabe? Das pessoas se sentirem meio encantadas, assim, sabe? Não querendo ser prepotente nesse sentido, não é algo que eu olhe e... Saca? Não é uma ferramenta certeira, assim, saca? Tipo, nada é certo, principalmente na arte, assim. Meu propósito é esse. É causar isso, sabe? Todo mundo que comunica, que tem seu trabalho, como base do seu trabalho de comunicação, né? Seja escrita, música, a dança, qualquer coisa, assim, você tá contando uma história. Como você vai contar essa história, sabe? Só que independente da maneira que você escolha contar, você vai estar sempre falando do seu ponto de vista, mesmo que você esteja falando do terceiro, sabe? Sempre vai estar baseado no seu ponto de vista, não tem como você fugir disso. E o meu ponto de vista eu acho limitado. Eu não gosto de definir as coisas, mas atualmente eu tô vendo tudo como uma espécie de sonho acordado, sabe? Eu gosto muito desse conceito de sonhar acordado, essa brisa de você estar sonhando e ser super real, ou de você tá vivendo na realidade, só que aquilo tá parecendo um sonho, sabe? Saca? Tipo, quando você tá num show e aquilo tá muito bom, você tá num êxtase tão louco que você começa a dissociar aquilo da realidade, assim, você fica tipo... Saca? Você meio que perde a sensação, assim, porque às vezes a realidade, acho que principalmente agora, assim, a realidade tá tão dura, tão dura, tão dura, que quando a gente tem momentos que você só consegue sentir coisas boas, é como se você estivesse sonhando, tá ligado? Então é meio que isso, assim, eu uso de todas as ferramentas que eu tiver ao meu dispor, eu
eu não sou nem um pouco conservador com a imagem, sabe? Eu tento fugir ao máximo disso. Eu sei que eu me construí baseado em muitas coisas conservadoras, que eu acredito que acontece com muito artista, né? De você levar sua técnica ao limite e depois você tentar fugir de tudo isso que você construiu, sabe? Só que sabendo o que você está fazendo com as ferramentas que você está usando, sabe? Então, absolutamente tudo que eu aprendi lá, quando eu comecei lá, 2011, 2012, hoje eu utilizo aqui, tá ligado? Tipo, esse daqui é uma série que chama Numen, mas foi meu primeiro projeto autoral, assim, que eu desenhei desde o início, sabe? Rascunhei absolutamente todas as cenas, a gente tinha... E isso eu trouxe da fotografia comercial, é algo que vai e volta, né? De você fazer uma pré onde você já tem tudo pronto, você vai pro set, pra locação e executa, sabe? Tudo que sai além daquilo vai sair melhor porque você não tá preocupado em resolver o que não foi feito antes, sabe? Eu tenho Sorocaba como uma casa, assim, pra mim, né? Às vezes, quando eu tô com a cabeça fora do lugar, eu procuro vir pra cá o quanto antes, assim, pra me situar, ficar um pouco com a minha família e tal. Porque lá em São Paulo eu moro sozinho e tudo mais. E eu ainda não... Eu comecei a aprender a lidar agora, sabe? Mais recentemente, com tudo que São Paulo tem, assim. Principalmente a parte ruim, sabe? E aí, nessas últimas vindas pra Sorocaba, eu tenho me sentindo muito inspirado, assim, saca? Tipo, de um jeito que fazia muito tempo que eu não me sentia, sabe? Esse lance de estar andando na cidade e tudo ser incrível, sabe? Às vezes, Sorocaba pra mim parece um sonho, porque eu tô andando, tipo, a luz aqui, as cores é muito bonita, sabe? A vegetação. E aí eu comecei a entender que o meu gosto por espaço urbano estava muito mais atrelado ao interior. E a parada que eu menos gostava, que era essa mistura do rural com o interior, que aqui ainda tem um pouco, principalmente aqui na Vila Barão, onde minha mãe mora. Não do rural em si, né, tipo de ter sítio, roça, mas essa mistura mesmo, sabe? Tipo, nas quebradas a gente vê ainda, principalmente do interior, você vê árvores frutíferas nos quintais, sabe? Ou até na rua, o pessoal cuida dos jardins, assim. E eu gosto muito de trazer isso pra fotografia, sabe? Pra criar esse limiar da realidade e do que não é real, sabe? Eu não quero que as pessoas enxerguem minha técnica, o quanto eu fotografo bem, mas que elas consigam ver suas histórias, sabe? Então acho que isso que é lindo, sabe? Tipo, pegar todas essas ferramentas e no sentido do que tá na imagem, assim, né? Os elementos da imagem, tudo funcionar para eu transmitir essa sensação, sabe? Para eu comunicar essa sensação. Ou, na verdade, não é nem essa sensação que é minha, mas, tipo, conectar com algo bom que a pessoa tem na cabeça dela, sabe? Tipo, através do repertório, assim. É interessante, assim, quando eu penso do que talvez, assim, me motivou, né? Porque eu acho que o início é uma motivação e que às vezes fica muito difícil de falar. Foi exatamente nesse momento. Acho que se fosse uns meses atrás, ou talvez anos, eu responderia que foi com a fotografia. Mas eu acho que eu tô num processo de... Não sei se é de rememoração, mas talvez de evocação das coisas e de perceber que, no fundo, a escrita foi o começo de tudo, né? Talvez rememorando, assim, quando eu escrevi a redação, né? Que é uma coisa muito básica, e na escola a gente sempre escreve, minhas férias, meu negócio. Mas de perceber, assim, que eu já escrevi algumas coisas, né? Que, claro, que eu jogava fora, ou que depois, isso não é nada, ou é só um negocinho. Mas talvez antecede a fotografia. Mas né, a partir da fotografia que eu começo a me conectar um pouco mais intimamente. E eu acho que a fotografia sempre é um campo muito
vago quando a gente fala de arte, né? Porque a gente se demora a entender, estou prestando um serviço ou estou elaborando criticamente algo? Utiliza a fotografia como ferramenta ou o que é isso, né? Ou é uma profissão, eu sou fotógrafo. E eu acho que é uma confusão que vai se dar e acho que talvez seja ok, porque a gente está muito acostumado dentro desse sistema linear de que preciso ser especialista nisso, preciso ser especialista naquilo. Então, quando você se vê como alguém que tem uma prática múltipla, interdisciplinar, enfim, você fica confuso, o que eu sou? E aí, às vezes, eu também me questiono até que ponto a arte e artista consegue realmente dar conta disso, né? Acho que também, para mim, é um nome efêmero, assim. Mas reconhecendo a escrita como a minha prática também, que é o que tem acontecido no momento, eu percebo que antecede. Eu acho que quando eu penso assim, o que me motiva e o que me move a continuar, né? Eu acho que tem um lugar de existência aí que ele é curioso também, né? O que faz a gente insistir em algo que talvez a gente tá o tempo todo, mas por que eu continuo aqui nesse lugar? Eu acho que tem um lugar de motivação, de possibilidade dentro da impossibilidade das coisas. Então, ter uma prática artística, ou melhor, trabalhar na cultura e aí expandir também essa prática não só para a imagem do artista em seu ateliê, olhando para a parede branca e esperando a grande coisa acontecer e baixar alguma coisa e falar, ai, que brilhante. Acho que quando eu trago a questão de trabalho é lembrar que somos trabalhadores, né? E pensar nisso do que me motiva vem sobre uma prática de tentativa de entendimento no mundo, mas não só. Também fala sobre deslocamento, sobre aprender a se deslocar no mundo também. E talvez se conectar com outras coisas para além do humano, para além do tempo linear, para além daquilo que já está dado e que é super ensinado e introjetado na gente, né? Então eu acho que minha prática artística também fala sobre algo que desorienta também, né? Que desinforma, que informa e desinforma e que fica nessa tensão de que não é a negação de um polo e se encontrar na oposição que vai fazer algum sentido. Mas eu também não sei se é na fronteira que as coisas fazem sentido ou não. Talvez seja pela própria impossibilidade de estar no fixo, de sobreviver no fixo, né? Então, acho que minha prática também fala sobre existir, sobre recusa, sobre mistério, sobre segredo, também sobre o escuro. E acho que para além só do fazer, eu acho que existe pesquisa, assim. Esse lugar da pesquisa tem sido muito importante para mim, poder me demorar no processo de pesquisa. E acho que talvez mais pra frente pode só mudar, mas por enquanto faz sentido acreditar que o meu trabalho ele fala muito mais sobre processo do que algo pronto. Eu chego em alguns lugares, mas não é o meu lugar de fim. Então parece que as coisas não têm uma finitude, assim. Em certos momentos isso me incomoda, mas em outros eu tenho visto como me projetar a partir disso e não ficar buscando um lugar, um dia eu vou chegar em tal lugar e aí as coisas vão mudar e tudo vai, uau! Não, mas de pegar o processo mesmo. Então, aprender a me demorar no processo como prática mesmo. Talvez até como obra. As minhas obras para essa exposição, elas estão conectadas à minha pesquisa sobre desaparição e aparição, sobre questões do corpo gordo, mas não só, né? Acho que é como criar outras camadas e criar camadas complexas, né? Do que a gente tem como ideia do corpo gordo. Então eu vou meio que caminhando por esse lugar de possibilidade de desaparição como um lugar de não morte, porque normalmente a gente está dentro do sistema que joga o tempo todo, né, entre o visível e o invisível e que vai determinando o que está perante a luz e é agraciado por ela e o que se torna
escuro, mas não num lugar de potência como a zona abissal, e eu enxergo por aí, mas como um lugar de morte mesmo, né? Entendendo essa morte provocada por esse lugar de violência que é o tempo todo atualizado, né? Então eu escolhi 2 vídeos. Um faz parte de uma série de desenhos que eu gosto porque para mim eles não existem e ao mesmo tempo eles existem. Então são vários desenhos, mas fisicamente eu só tenho um e ele não é como aparece no vídeo, né? Então talvez seja realmente uma camuflagem, né? E faz parte sobre esse lugar de busca por um descanso. A ponto de criar um sonho ou acessar, né? Nem criar, mas acessar um sonho que sussurre o próximo movimento, né? E também perceber que o descanso em movimento pode existir. Então, uma das obras fala sobre isso, sobre esse movimento em espiral. A outra parte sobre esse corpo que cria uma aparição através da voz, né? Então retorna ao entendimento de que a voz é um corpo. E é interessante, né? Porque eu dou o nome de aparição, mas fala sobre aparição, mas não só como esse lugar de polo, né? O contrário de desaparição talvez seja aparição, mas como um lugar também de vulto, daquilo que a gente passa a enxergar no escuro, daquilo que a gente passa a sentir quando, não digo nem desapega, né? Porque parece que é uma coisa que é da gente, que é só a gente pode resolver. Eu não acho que seja individual esse ponto, mas talvez sobre liberação, né? Quando a gente se libera dos nomes, das coisas que estão ali o tempo todo postas dentro dessa transparente, o que passa a informar, né? Então esse outro vídeo passa por esse lugar, e também, como tem uma repetição, e eu gosto de trabalhar muito com repetição, eu acho que cria quase como algo que a gente passa a aprender, né? E passa a ser verdade. Porque o Cafundó foi a primeira comunidade reconhecida, né? E através dela veio as outras. E aqui já tinha sido feito livros, todo tipo de pesquisa, pesquisa antropológica, a questão da língua, né? E era a comunidade que mais tinha ficado atrasada. Quer dizer, todo o material que vários estudiosos fizeram, algumas pessoas até que ganharam doutorado por conta da história do Cafundó, e o Cafundó continuava na mesma, entendeu? Quer dizer, na mesma, continuava pior, né? Porque aqui o pessoal chegou num ponto que, quando eu cheguei aqui, o pessoal passava necessidade mesmo de comida, né? O pessoal, assim, tinha todo tipo de restrição que vocês possam imaginar. Mas era uma comunidade famosa, historicamente, lá fora, entendeu? E aí, então, a gente começou a bater em várias portas. Eu comecei a bater em várias portas. Foi a primeira vez que, através de 2005, quando eu entrei para a coordenação, que a gente foi bater na porta do INCRA, que o INCRA, aqui já que era uma comunidade que eles falavam, o Estado não podia fazer nada porque era uma comunidade que era particular. Eu não entendi essa questão. Mas quem é que tem que resolver então? Então é o INCRA, então vou bater na porta do INCRA. Então, através do Cafundó, o Cafundó foi o primeiro grupo a fazer uma ocupação relâmpago dentro do INCRA. Que geralmente quem faz isso são os sem terras. O Cafundó fez isso para resolver uma questão territorial, né? E a gente teve um avanço também sobre isso daí. E aí, aí todas essas ações, aí o único deputado também que veio, e aqui também vinha muito isso, os deputados vinham, pediam uma assinatura do Cafundó, do quilômetro do Cafundó, né, do representante, para as emendas parlamentares. Aqui nunca recebeu nenhuma emenda parlamentar, nunca recebeu nenhum tipo de ajuda. E aí a gente pegou e começou a falar, gente, a gente vai ter que começar a brecar essas coisas, né? Se a gente faz assina qualquer coisa, então a gente vai ter que receber por ela. E aí um dia juntou alguns companheiros, que aí eu comecei a percorrer também algumas outras comunidades, que também era importante, né, de nome, mas que na prática não recebia nada. E aí a gente acabou indo para a Assembleia, que foi Cafundó, foi a comunidade lá de Caçandoca, Jaó,
Brotas, que é em Itatiba, a comunidade do Carmo, que é aqui em Jundiaí, a comunidade de Agudos, que é lá em Bauru. E a gente foi para a Assembleia, a gente foi lá para fazer uma reivindicação, né? E aí a gente se intitulou como comunidades excluídas de todo o processo, né? E aí só esse deputado, que foi o Dr. Cândido, que acabou nos dando atenção. E aí, a partir daquele momento, ele começou a nos ajudar. Então, da parte do Cafundó, eu coloquei. A gente tem um processo, o que a gente quer? A gente não quer ajuda só de emenda parlamentar ou só de alguns projetos dentro da comunidade. A gente precisa da regularização do nosso território. E aí o Dr. Cândido, ele nos ajudou nisso. E aí quando foi em 2009, o Cafundó foi uma das comunidades que, quando o Lula assinou o decreto de desapropriação do estado de São Paulo, só o Cafundó e a comunidade de Brotas recebeu, né? E aí a gente recebeu a desapropriação em 2009 e aí ficaria para o INCRA estar tocando isso. Só que como a gente não sabia como que funcionava o processo, aí a coisa foi rolando e a gente ficou esperando. Aí quando foi em 2010, aí eu tive uma informação de uma outra pessoa que chegou aqui e tal, para fazer um trabalho, e falou, então, mas vocês sabiam que se o INCRA não correr isso tem prazo? Daqui 2 anos vocês perdem o decreto? E a gente não sabia disso. Aí corre nós lá pro INCRA outra vez, encostar todo mundo na parede e fazer pressão, porque na verdade estava tudo em pasta lá, né? E aí eles não tinham feito nada. Aí a gente correu atrás, aí a gente ficou sabendo, por exemplo, que aquela gleba ali, que é a gleba C, por conta, isso o INCRA, o Lula assinou em 2009, e em 2010, como o INCRA não tinha feito nada, não tinha entrado os processos de desapropriação das áreas que a gente tinha que receber, aí a gente ia acabar perdendo. Aí quando a gente começou a correr atrás, aí aquela área, eles falaram para nós que não estava dentro do processo. Eu falei, mas como assim não está dentro do processo? Se para o nosso entendimento, a gente tinha, pelas histórias do mais velho, tinha uma área de demarcação, né? E aí a gente teve que ocupar aquela área, fizemos todo um trabalho de chamar toda a comunidade, colocar a situação. E aí, lógico que não foi todo mundo, mas uma parte da comunidade. A gente foi lá, ocupamos a área, e aí começamos a chamar a imprensa, e aí começamos a fazer pressão no INCRA, no ITESP, até que eles dessem a titulação da área ali para nós. Aí, dessa época de 2009, só em 2012, que a gente realmente conseguiu que o INCRA viesse e desse a concessão de uso para a comunidade. Mas se a gente não tivesse descobrido isso antes, a gente teria perdido também, né? Tanto que o Brotas ainda está meio que enrolado ainda com essa concessão de uso, né? Mas a gente acabou conseguindo. Agora a gente só está dependendo mesmo da titulação, que é o que realmente nos garante dentro do território. Mas aí a concessão de uso a gente acabou conseguindo. Da gleba A, que é essa que nós vivemos, da gleba C e da gleba B. Da gleba D. A gleba B, que é essa daqui do lado, teve um problema com o INCRA e o Ministério Público, e por conta disso a gente ainda não recebeu oficialmente. Só que no final desses outros governos que teve antes de entrar o Bolsonaro, a gente soube que o Ministério Público deu autonomia para o INCRA, mas a gente ainda não recebeu oficialmente a autorização para a gente poder estar desenvolvendo ali dentro da área, entendeu? Mas, e aí nesse governo, quer dizer, a gente não está nem mexendo muito, porque como a gente sabe que nem todo mundo é adepto, né, a nossa história, a nossa causa, e aí quanto mais você cutuca, pior fica o negócio, né? Então a gente meio que está deixando meio que quieto e torcendo para que no próximo governo não seja essas pessoas, né? Porque a gente está com um problema hoje até com o próprio INCRA, porque nem todo mundo que trabalha dentro do INCRA tem um olhar para as comunidades quilombolas também, infelizmente, né? E aí a gente tem sido também prejudicado em algumas questões, porque o INCRA também não está desenvolvendo o trabalho dele como tem que ser feito. E assim, quando a gente recebeu em 2012 a concessão de uso, né, por parte do governo federal, em 2012, em 2013, 2014... Aí o grileiro que tinha ocupado ali a gleba D, ele recorreu, porque ele não aceitou receber do INCRA o que ele recebeu. Aí ele recorreu, aí fez toda uma documentação mentirosa, falando que, assim, acabando mesmo com o quilombo do Cafundó, e entrando inclusive com uma ação contra o governo do Lula na época, dizendo que o governo não tinha competência
para dar titulação para uma terra quilombola, porque o território era dele e tal. Na época, o Lula colocou 11 advogados para defender. E aí foi a primeira gleba que nós recebemos, né? Mas mesmo assim ele ainda recorreu. E aí a juíza que pegou o caso, aí ela, em 2014, a gente recebeu em 2012, aí em 2014 ela colocou 2 antropólogos para vir aqui e refazer toda a história que a gente já tinha contado, uma história de 50 anos, ela fez para a gente refazer em uma semana para ela poder julgar a ação novamente. E a gente ganhou novamente, né? Então, só assim que nós ganhamos a ação ali da... E aí, nesse meio tempo, a gente tinha recebido a visita do cônsul de Angola, que reconheceu o Quilombo Cafundó como sendo uma comunidade descendente de Angola, né? Porque o nosso ancestral veio de Angola, escravizado, tal. O Quimbundo é dessa região de Angola. E aí ele até se colocou à disposição, se precisasse, colocar ele no processo, para vir aqui, já que esse guerreiro estava dizendo que toda a nossa história aqui era mentirosa. Então o cônsul de Angola, na época, que era o Belo Mangueira, de 2015, que foi o cônsul de Angola, ele se colocou à disposição para vir defender a comunidade também. Como que foi a emoção de ver um cara de Angola vir aqui e ter esse Nossa, contato, foi muito rico. Né? Porque é uma pessoa de um outro país. Exatamente. Que tá aqui, né? Deve ter uma conexão ali muito forte. Inclusive, essa semana, eu vou mostrar para vocês, vou pegar meu celular e vou mostrar para vocês. Essa semana, a dona Judite, que foi uma pesquisadora angolana, que foi ela foi a primeira pessoa que veio aqui, e aí, através dela, ela trouxe o cônsul. Então ela estava fazendo um trabalho de pesquisa de tradições que eram mantidas, né, tanto na Angola como aqui no Brasil. E foi aqui no Brasil que ela pegou toda a tradição que foi mantida de Angola, que veio com a ancestralidade, né? A questão da comida, a forma de receber as pessoas, tal. E aí esse prêmio que ela recebeu, daí ela fala que o prêmio não é só dela, que é também do Quilombo Cafundó, e ela faz toda uma referência ao Quilombo Cafundó, né? Então isso pra mim, eu acho que não tem preço, não tem palavras que paguem, entendeu? É uma coisa assim muito bacana, né? Quilombo pra mim é resistência, é luta, entendeu? Nossa, é uma coisa assim, que nem eu que sempre vivi na cidade, e aí eu participava assim de alguns movimentos dentro da cidade, né? Movimento negro, tal, aquela coisa toda. E aí pra mim, eu só vim entender mesmo que é uma questão de você participar de um movimento de luta, na questão do negro, é dentro de uma comunidade quilombola, entendeu? Eu acho que aqui é tudo, não existe. E aí eu acho que todo movimento negro da cidade teria que conhecer uma comunidade quilombola para ver o que realmente é você participar e lutar pela questão do negro. Porque, lógico, eu também moro dentro da cidade, eu tenho meus filhos dentro da cidade, também já recebi toda a repressão, né, de ser uma mulher, principalmente ser uma mulher negra e viver dentro de uma cidade. Mas eu acho que você ser negro, ser quilombola e viver dentro de uma comunidade quilombola, então tudo que a gente vive dentro da cidade, dentro de um quilombo, é muito mais forte, entendeu? Porque aqui você vê de tudo, você tem que estar brigando toda hora, por tudo. Pelo mínimo direito que você acha que um cidadão pode ter lá fora, dentro da comunidade, uma comunidade quilombola, você tem que brigar muito mais, né? Porque aqui parece que eles não têm direito a nada, não tem direito a ser gente, pelo menos, entendeu? E aqui a gente briga por tudo. Graças a Deus, hoje, nós estamos aí numa administração, e aí também não vou falar que é em todos os lugares, não. Tem algumas cidades que o município tem um outro tipo de tratamento, né? Aqui no Quilombo Cafundó, aqui o tratamento foi diferente. O pessoal aqui foi tratado como nada, sempre. Hoje não, hoje nós estamos dentro de uma administração que está, assim, transmitindo todo o respeito para a comunidade, que nós estamos até meio assim, sabe? Isso nunca aconteceu. Sabe, do prefeito vir aqui sem avisar, de vir conversar, sabe, de oferecer ajuda, de saber que não. E inclusive a família dele foi um dos que repreendeu muito a comunidade. De hoje a gente até entende que ele está querendo fazer essa reparação, entendeu? Mas é complicado o negócio. Muito difícil, né? Os maiores desafios que eu vejo hoje é a juventude, né? É a juventude abraçar a camisa mesmo, é vestir a camisa, segurar e continuar levando para frente a história que os mais velhos trouxeram até aqui, né?
O Cafundó hoje, sendo uma comunidade que está assim, com a totalidade do seu território ganho, é saber de que forma que essa juventude vai estar levando isso para frente, porque daqui a pouco os mais velhos não vai estar aqui, né? E a juventude vai ter que fazer valer o sofrimento, é isso que eu falo sempre para eles. A gente vai ter que fazer valer o sentimento daqueles que se foram, que não conseguiram nada. Porque se a gente está aqui hoje, foi porque eles lutaram e eles morreram, né? E deixou esse legado pra gente. E hoje, assim, a gente só tem conquista. A gente só está tendo conquista. Mas como que essa juventude vai levar daqui para frente? Porque hoje você tem aí a televisão, né? Tem as tecnologias. É diferente de você pegar numa enxada e tal, né? Não é todo mundo que quer. Mas quando você pensa num território quilombola, você pensa na questão da tradição, das raízes, da história, né? Pensa na questão da agricultura. Então não tem como muito você fugir disso daí, né? E a maioria dos jovens não quer. Não quer nem saber de tradição, não quer saber de história, não quer saber de nada. Eu acho que hoje o maior desafio nosso hoje é de que forma que a gente vai continuar levando isso para frente e de que forma que você traz a juventude para participar, entendeu? E abraçar essa luta. Meus pais nunca me instigaram a ser um artista ou ser alguma coisa, e isso é muito doido, tipo, porque eu perdi minha mãe com 13, então, tipo, eu tive um pouco de contato com ela até os 13 anos, eu sabia que ela era cantora, trabalhou, mas eu não tinha nascido nessa época ainda, quando ela fez tudo isso acontecer. Então era só, tipo, um feeling ali, assim, e depois que ficou só eu e meu pai, tipo, meu pai não me estimulou e não depositou nenhuma expectativa, assim, sobre, tipo, o que ele gostaria que fosse o meu futuro. Tipo, eu gostaria que o Jeff fosse médico, tipo, não. E isso, de certa forma, foi, tipo, meio que bom, porque eu fiquei meio livre, meio solto no mundo, assim, até eu entender que, tipo, quem eu era e que eu tava ali por conta, assim, foi uma luta. E aí, tipo, depois que eu entendi o que eu queria, assim, e conheci de verdade a arte, eu já tinha, tipo, sei lá, uns 19 anos, assim, foi quando eu comecei a me aproximar do circuito artístico da cidade, né, local, e conhecer pessoas e, tipo, me experimentar como fotógrafo. E aí foi quando, tipo, eu percebi que aquilo poderia me salvar, assim, tipo, na real aquilo me salvou. Tirou de um lugar e me deu a possibilidade de sonhar. Sei lá, tipo, é meio romantizado falar isso, mas é muito incrível ser artista, né? Tipo, você poder, tipo, viver sua vida em prol de uma pesquisa, sabe? O ensino médio eu fiz numa escola técnica, as notas para reprovar eram maiores, tipo, tudo, a cobrança era maior, tipo, ninguém queria ficar com a média ali abaixo, sabe? Tipo, todo mundo queria ser o melhor. Então, tipo, fui estimulado a pensar muito, assim. Fui estimulado, inclusive, a entrar na universidade, que era uma coisa que eu não foi sonhado para mim. Passei na universidade, consegui uma bolsa, estudei 2 anos de arquitetura, tive contato com professores inspiradores, assim. A arquitetura me fez enxergar a cidade e a relação das pessoas com a cidade de uma outra maneira, de uma outra ótica. Foi quando eu me apaixonei por Sorocaba de novo, assim, eu olhei a cidade e falei, meu Deus, quanta coisa linda tem aqui. E a partir disso eu comecei a, tipo, investigar a cidade com imagem, com o celular. Não diretamente estudando fotografia, mas estudando a partir da fotografia, o que eu via. E aí, a partir disso, eu comecei a colocar amigos nas fotos e, tipo, pessoas, e aí começaram a aparecer pessoas nessas imagens. Era mais legal ainda, que daí, tipo, eu tinha muito mais liberdade, assim, tipo, porque um prédio eu não consigo falar, putz, prédio, dá uma voltinha, vira um pouco mais pra cá. É uma outra paisagem, é uma outra coisa pra fotografar, um outro objeto, né, imóvel. As pessoas me estimularam de uma outra perspectiva, assim, de um outro lugar. E eu comecei a ficar apaixonado por isso. E aí foi o único contato, tipo, acadêmico que eu tive, assim. E aí eu rompi com a universidade nesse período, e, tipo, porque eu tava com muitas questões na cabeça, assim, que não tinham respostas. E a universidade só ajudava a aumentar, assim, essas questões de um lado negativo da coisa. Não desestimulando as pessoas a entrar na universidade, mas, tipo, pra mim não foi uma experiência legal naquele momento. E a partir disso, eu me apaixonei por fotografia e decidi que aquilo ia ser o que eu ia pesquisar a partir daquele momento, mesmo que fosse sem ter um curso, uma formação, porque, tipo, eu fazia, quanto mais eu fazia, mais eu tinha um retorno de que, tipo, putz, isso que você faz é muito incrível.
eu sempre duvidei muito de mim, tipo, até hoje eu duvido na realidade, assim, tipo, e é difícil, sabe, tipo, lidar com essas dúvidas. E aí, ao mesmo tempo, quando você, tipo, recebe um feedback de pessoas que você nem conhece, falando, tipo, o que você faz é incrível, tipo, isso faz você querer continuar fazendo. E aí foi por isso que eu não parei, assim, por isso que eu faço isso até hoje, e já são, tipo, 6 anos fazendo, sabe, que é fotografar pessoas. Tipo, hoje eu sou um fotógrafo documental, retratista, sem nenhuma formação acadêmica e nem de curso, tipo, movido pela vontade de fazer e pelo incentivo do espaço ao meu redor, assim, pela cidade me potencializando junto, assim, pelas pessoas me fazendo continuar, sabe? A minha pesquisa visual, tipo, não é totalmente definida ainda, eu acho, por várias questões, mas, como eu disse anteriormente, acho que eu consigo me colocar enquanto um fotógrafo documental e um retratista hoje em dia. Eu consigo me desdobrar em qualquer outra coisa também que seja necessária dentro da fotografia para eu poder, tipo, trabalhar. Mas na parte poética mesmo e subjetiva e artística da coisa, da onde, tipo, eu encontro com a minha motivação maior, né, do porquê eu faço, é sobre pessoas no geral, assim, é sobre muito um sentimento de ter um pouco dessas pessoas comigo mesmo, assim. Tipo, no começo era meio um amor juvenil, assim, uma paixão e um medo de me despedir, sabe? E de não ver mais as pessoas, e aí as fotos faziam com que eu tivesse elas perto de mim. Mas daí a partir do desenvolvimento de tudo, né, de como tudo caminha, assim, as coisas vão se afunilando e aí você vai vendo com mais nitidez, assim, o que você faz, as motivações vão mudando. Eu acho que eu fotografo pessoas hoje em dia para me manter vivo. Gosto muito de me relacionar, sou uma pessoa extremamente extrovertida. Fotografar pessoas faz com que eu tenha que me relacionar com as pessoas o tempo todo. Então, tipo, é como se fosse um alimento, sabe? Pra, tipo, um lugar subjetivo da coisa, do corpo, assim, onde eu me encontro e eu me sinto vivo. Tipo, as pessoas saem muito felizes porque elas se encontram através da imagem e, ao mesmo tempo, tipo, eu me encontro através do fazer essas imagens. E ao mesmo tempo eu tô, tipo, criando um acervo sobre uma geração, tipo, sobre um momento histórico, sobre, tipo, uma manifestação contemporânea, sabe? Tipo, tentando entender os significados por trás do por que tudo isso acontece agora, assim, tipo, por que as pessoas se vestem assim, se comportam assim, por que elas estão indo pra rua, por que elas estão... Quais são as motivações de vida, né, atuais, assim. É a primeira vez que eu apresento uma série para uma exposição e eu tô muito feliz de estar junto com muitos amigos incríveis e amigas incríveis nesse processo. A série apresentada é uma série sem título que se desdobra de tudo que eu tinha já falado até o momento, sabe? É a primeira vez que eu fui instigado a pensar uma série em específico que não fosse algo já delimitado, assim. Tipo, quando eu expus os Chavosos no Valongo. Tipo, o Chavosos é uma série fechada já, que retrata sobre uma parada em específico. A série sem título que está sendo exposta aqui agora, eu acho que é tipo um experimento cru de tudo que eu já vi e tipo encontrei andando aqui por Sorocaba e pelas cidades vizinhas, sabe? A série apresenta 7 imagens de jovens locais que tipo se locomovem pela essa cidade, que se conectam com essa cidade e essas histórias interseccionadas a partir desse espaço geográfico também, sabe? Do encontro nesse espaço geográfico que é Sorocaba, que é um lugar interiorano, do lado de uma metrópole, mas ao mesmo tempo tão distante. E aí, tipo, o que essas pessoas estavam fazendo? Quem são essas pessoas, sabe? Tipo, a partir dessa síntese a gente também percebe, tipo, que existe muito mais além do que essas pessoas, assim, sabe? Tipo, elas não representam ainda toda uma juventude que tá aqui. Então, tipo, é uma pesquisa quase que infinita, assim, tipo, que não tem fim mesmo, tipo, a cada dia nascem mais pessoas e, tipo, a juventude vai se transformando. Então eu acho que essa série, acho que é quase uma preservação de memória, assim, para um futuro onde a gente vai olhar e falar isso era o que a gente fazia e acreditava, sabe?